Estamos de volta com o debate sobre intolerância, que entra agora no seu terceiro e último bloco. Estão aqui conosco Arthur Perruzzi, professor da pós-graduação em Sociologia da UFPE. Caesa Sobreira, professor de Antropologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E Francisco Sabarreto, professor do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE. E aí vamos voltar para o tema eleições que a gente começou a falar no primeiro bloco, vamos voltar para ele. Como é que essa intolerância, na opinião de vocês, eu vou deixar livre para quem quiser responder, vai impactar nessas eleições de 2018, na opinião de vocês? Que é uma eleição tão importante, né, para presidente, para senador, para governador. Como é que a gente pode ver o papel da intolerância aí? A intolerância política, no momento de crispação social que nós vivemos, ela vai se manifestar na revelação das tendências mais ocultas e mais reprováveis da sociedade, porque os projetos são demasiado antagônicos e os projetos que poderiam chamar de centro, que reuniria as aspirações mais positivas de ambos os lados, esse projeto de centro é baseado num centrão político permeado de pessoas com graves denúncias e respondendo a processos, e alguns já réus em diversos tribunais. Então, o que vai acontecer é a polarização, a intensidade das extremidades. E seria trágico para o país um segundo turno polarizado entre uma candidatura de extrema esquerda e uma candidatura de extrema direita. Porque se tivermos no segundo turno o PT contra o capitão Bolsonaro, nós vamos voltar a tensões pré-64. E, por outro lado, o projeto de centrão é um projeto de corrupção. Então, o movimento político de tensão, na verdade, nós temos, está montado o teatro, mas nós não sabemos qual vai ser o grande finale, porque só na condensação do primeiro turno para ver quem vai para o segundo turno, porque pode ir uma candidatura menos radical contra uma radical. Então, isso seria futurologia nós prevermos, né? Mas a tendência é a exacerbação das tensões sociais nesse momento. Pode ficar pior do que ficou em 2014? Eu acho que pode ficar bem pior. Porque quando a gente pensa em tolerância, tolerância é convívio, tolerância democrática, convívio democrático. Então, você tem uma relação com o adversário. Quando isso explode, e quem está fazendo a mediação não é mais a tolerância, é o ódio. O adversário vira inimigo. Como é que eu lido com o inimigo? Eu vou eliminá-lo. Então, o medo maior que eu tenho em relação ao processo eleitoral é o que já vem acontecendo de forma mais ou menos palotina, mas está se tornando uma coisa mais aguda. É a banalização da violência política. Então, a gente já vê sabotagem, já vê atentados, a gente já vê, inclusive, discursos apologéticos em relação à violência na política. Isso, de fato, vai... Já vê soco no meio do Congresso também, é violência física mesmo, né? Tiros no acampamento lá, lá em Curitiba, os atentados contra diversas sedes do PCdoB e do próprio PT, a caravana de Lula. Então, há um discurso do ódio, né, que é claro que reproduz completamente esse discurso da intolerância. Então fica difícil, porque na democracia você vai lidar com adversários. Quando você transforma o adversário em inimigo, a relação política fica bem diferente. Aí sai do que é humano, de verdade. Que você está colocando, a questão desse acirramento, tensões sociais entre grupos sociais. E isso, de fato, pode ser explosivo. Agora, mudando mais uma vez um pouquinho, mudando, mas ficando dentro do mesmo tema. Intolerância racial. Ano passado, vazou um vídeo que o jornalista William Vac falava: buzinar na rua é coisa de preto, né, professor Francisco? Ele se desculpou e falou que foi dito em tom de piada, sem qualquer intenção racista.
Por que o preconceito no Brasil muitas vezes é manifestado em tom de brincadeira, de piada? Por que isso acontece, professor? Porque nós somos emocionais e cordiais, né? Assim, se manifesta dessa forma porque nós já alimentamos a fantasia de que nós, de fato, somos uma nação que reúne os diferentes povos, né? Que a chave analítica oferecida por Gilberto Freire, com a ideia da democracia racial, que resolve o principal problema de compreensão do Brasil por si mesmo, no início do século XX, que era um país que não tinha interesse na miscigenação, que via, a partir de um conjunto de estudos ultraconservadores, com muito maus olhos, o que era a miscigenação, passar a ver tudo aquilo como nosso principal valor, né? Mas essa chave, obviamente, para funcionar, precisava de um conjunto muito forte de discursos, de narrativas que consolidasse essa ideia do país como união de povos, sem que ele efetivamente fosse esse país, sem que ele politicamente efetivamente fosse isso, né? E aí a tolerância que nós conseguimos construir para sustentar essa narrativa foi sempre muito frágil. E ela se revelou sempre, não é uma novidade do nosso tempo. Pelo contrário, eu acho que o tempo da gente é um bom tempo nesse aspecto. Nós vivemos um bom momento, que é um momento em que algumas dessas questões, que sempre foram questões omissas na narrativa da brasilidade, estão mais evidentes. E elas estão mais evidentes por quê? Porque esses grupos, as diferenças, conquistaram lugares. Eles conquistaram lugares novos, conquistaram melhorias para os seus lugares. E o que acontece é que a fragilidade dessa narrativa se revela no momento em que nós nos encontramos com a ideia de que nós não somos capazes de lidar com essa diferença. Fazemos piadas, fizemos sempre piadas, e agora nós entendemos que não nos soa bem tratar dos nossos problemas, que agora nós temos dificuldade de negar, com as piadas. Estamos começando a entender, né? Começando, dando um passinho. Ainda que isso se dê através de uma série de conflitos. Os conflitos são muito importantes nesse momento, né? Assim, não é simplesmente a gente ver esse momento como um momento muito ruim. Não, é claro que nós vivemos tensões que não nos agradam, não me interessa um conjunto dessas tensões, como tiro em comitiva política, definitivamente, mas me agrada sim a ideia de que alguns valores estruturantes do nosso projeto de sociedade estão revelados num momento em que eles precisam ser revelados, quando eles nem sempre estiveram revelados. Pelo contrário, eles sempre foram omitidos do que é a nossa narrativa, e eles estão cada vez mais evidentes. Principalmente o racismo, que é o racismo velado, né? Que ninguém é racista. Um racismo estruturante da nossa sociedade, né? Agora eu estou diante aqui de 3 professores universitários de universidades públicas, né? Rural e federal. E pergunto a vocês, a questão das cotas, mudou alguma coisa na universidade? Já dá para ver uma mudança nos alunos? Já dá para ver algo positivo? Eu vou falar porque eu tenho certeza que eu vou provocar a Cisane aqui. Eu sou um professor 100% contra cotas. Absolutamente, nem cota social, nem cota racial, porque o próprio concepção racial já é um divisor de sociedade. A academia é um local de meritocracia, é um local de conhecimento puro. Você, por mais bonzinho que você seja, é muito injusto você eliminar uma quantidade de vagas para dar por complexo de culpa para um determinado grupo social que se considera fragilizado. Isso faz elidir a verdadeira revolução, que é colocar uma vaga universitária por estudante. A vaga tem que ser universal. O ensino público tem que ser universal, garantindo uma vaga por estudante que atinja aquele patamar mínimo para entrar. Então, esse negócio altamente é uma imitação do modelo norte-americano, é um modelo superado, é injusto, é errado, é anti-acadêmico, é anti-científico, é tudo que não presta esse negócio de cota, viu? Essa é a minha opinião. Eu sei que os meus 2 colegas vão discordar e respeito muitíssimo os 2. Nunca jamais, tenho 28 anos de cátedra acadêmica, nunca jamais, por nenhum motivo eu tive atitude de preconceito contra aluno, muito menos aqueles que entram por cota, porque a gente nem sabe quem é de cota, a gente não pergunta, trata todo mundo igual. Mas o meu papel dentro da academia, veja que coisa
chata. É eu fazer um discurso que é o discurso que não é o discurso estatisticamente aprovado perante pessoas que foram beneficiadas pelo sistema de cota. Mas é meu papel, é esse, é de refletir a sociedade. E com isso, enfim, eu encerro minha intervenção aqui, esperando ouvir as opiniões contrárias dos meus queridos colegas. Quer se colocar em relação às cotas? Veja, eu vejo a questão da cota por dois prismas, né? Primeiro, numa democracia liberal como pretensamente estamos, né? A questão da igualdade de oportunidade. Então, eu só posso pensar a meritocracia, eu estou falando como um liberal, do ponto de vista da igualdade de oportunidade. Você não vai garantir essa igualdade de oportunidade agora, nesse momento. É um processo longo, porque a igualdade de oportunidade numa democracia liberal implica uma luta contra a desigualdade. Então, a cota serve, né, para acelerar esse processo em relação à igualdade de oportunidade. Mesmo que a gente possa até discutir se a igualdade de oportunidades numa democracia liberal está conectado ou não, ou de fato se realiza ou não. A outra questão da cota, que eu acho interessante, é uma questão que não está relacionada aqui à meritocracia, e sim uma questão de integração nacional. É interessante que nossas crianças vejam as crianças brancas de classe média convivam, né, com crianças negras. É interessante que nossos alunos de universidade convivam, e não numa relação de subalternidade, numa relação que vai reproduzir desigualdades, seja do ponto de vista da classe, seja do ponto de vista da raça, seja do ponto de vista de gênero, que você conviva, né, numa engenharia de produção, por exemplo, com alunos e alunas negros e negras. Isso produz, inclusive, um reforço à questão mesmo da tolerância. Sim. Porque agora esse convívio vai ser um convívio mais simétrico, mais igualitário, e não um convívio onde o negro e a negra é empregado doméstico, é gari, é bandido. Então, essa questão de uma integração nacional passa também, e o raciocínio da cota passaria por essa discussão. Isso não quer dizer que o sistema de cota seja um sistema de cota, um sistema perfeito e que não tenha, que politicamente não seja temporário, por exemplo. O ideal se for um sistema de cota com um investimento maciço na educação, o que não ocorreu um pouco apenas, e não a cota como uma solução em si mesma. Agora, professor Francisco, racismo reverso, que é essa tentativa do oprimido ser, né, enfim, ir para o lugar de opressor, também acontece muito ainda no Brasil, racismo reverso? Não acredito. Assim, eu não consigo ver como algo politicamente relevante debater isso. Assim, você pode recolher alguns exemplos em que isso eventualmente aconteceu, eu não saberia dar esses exemplos, mas aí o que eu diria a respeito desses exemplos seria que eu não posso pensar uma regra a partir de um conjunto de exceções em que algumas pessoas que sempre ocuparam o lugar de hegemonia, vamos dizer assim, não exatamente de dominador, simplesmente, mas uma posição política hegemônica se sente ofendido por uma outra fala política que sempre ocupou um lugar de subalternidade. É muito ilógico esse funcionamento. Assim, não dá para imaginar que há uma ofensa do branco pelo negro, assim, o negro ofendendo o lugar político do branco na sociedade da gente, quando o nosso projeto de sociedade é um projeto a partir da hegemonia do colonizador, né? Então, é difícil ver isso. Isso se revela na universidade também. E uma das tarefas da universidade é rever o seu lugar na sociedade mesmo, porque a universidade parece passar blindada por todas essas grandes mudanças que a sociedade vem passando, sendo ela uma das instituições mais antigas da nossa sociedade, mas efetivamente não deve ser, né? A universidade precisa entender melhor os seus papéis mesmo, inclusive como lugar de construção de conhecimento. Ela não é simplesmente um lugar que oferece conhecimento. Aquilo precisa ser um lugar em que as pessoas que começam a fazer parte desse ambiente possam se compreender como autores do social, como atores como sujeitos da sua própria história. E se a universidade puder fortalecer esse lugar, ótimo, que ela faça isso. Agora, professor Francisco, professor Arthur, a gente tem 1 minuto para as considerações finais. Dá para dividir esse tempinho? Em relação à tolerância? Ao tema. Bem, eu acho
que discutir tolerância no Brasil é você discutir a partir de 3 senhas fundamentais, na minha opinião, que, digamos assim, ajudam a explicar a realidade brasileira. A primeira senha é a desigualdade, a segunda senha a violência e a terceira senha o autoritarismo. Eu acho que quando a gente combina e articula essas 3 senhas, essas 3 noções, a gente percebe como essa tolerância que foi colocada como uma tolerância democrática, uma tolerância que está ligada a um Estado de direito democrático, uma tolerância que está ligada a um Estado laico, é muito frágil no Brasil. É frágil no Brasil por quê? Porque a democracia é frágil no Brasil, a república é frágil no Brasil. Então, a gente está numa situação onde essa tolerância, que é muito mais um dispositivo de dominação, eu tolero, eu suporto, eu aturo, é muito mais predominante que uma tolerância, digamos assim, por respeito. Professor Francisco. Professor Caesa. Oh, desculpa, professor Caesa, desculpa, professor Eu vou ser Francisco. sintético. A panaceia contra a intolerância, os gregos já nos ensinaram, é a educação. Vamos educar as novas gerações para sermos todos tolerantes com todos, assim o mundo vai ser melhor. Ok. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje conosco. O Opinião Pernambuco fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.